Estamos no vídeo 2, no módulo 2, redação para vestibular. Vamos interpretar uma proposta do Enem, certo? Ver detalhadamente algumas coisas dessa proposta. Já lembro para você, se você gosta dos nossos vídeos e está aí, né, sempre vendo os vídeos do curso, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ligue as notificações para você receber aí as notificações de lançamentos dos vídeos, de lives que vão ser transmitidas e etc. Se você ainda não assina uma modalidade do curso para receber material exclusivo, para participar do grupo do Facebook, dar opinião sobre temas, sugerir, receber roteiro, receber apostila com temas a ser produzidos, ter redação corrigida, ter uma aula via Skype com a gente, vê aí na descrição como você pode participar disso, porque isso melhora, né, o nosso curso, faz com que nós possamos nos dedicar a este curso, certo? Ajude-nos a bater as nossas metas aí e conseguir fazer mais e mais para melhorar a nossa nota. Vamos lá? Vamos começar então? Então vamos nessa, ó. O que nós vamos ver neste vídeo? Neste vídeo nós vamos analisar uma proposta de redação do Enem. Nós vamos ver a sua apresentação, vamos dar dicas, né, de interpretação dos textos motivadores do Enem, vamos ver qual que é o estilo de desenvolvimento da dissertação que o Enem espera de você e quais são os critérios de avaliação. O que é avaliado, quantos pontos vale, etc, etc, etc. Ok? Então vamos começar. O Enem, não é? Segundo, você sabe o que é o INEP? O INEP é o, vou até ler aqui que é tão grande o nome, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Certo? O que esse instituto faz? Além de várias pesquisas sobre educação de diversas áreas interessantíssimas e muito importantes, ele faz o Enem. Ele produz a prova, ele é responsável por produzir a prova, por avaliar a sua redação, né, contratar a empresa que avalia a sua redação. Hoje em dia é a VUNESP que faz essa avaliação, que treina os avaliadores, coloca os critérios, diz o que vai ser considerado zero, não, etc. Manda as provas e tudo mais. Então é o INEP que é responsável, é o INEP que faz a divulgação de quais são os critérios, de como que é feito, de que tipo de redação é exigido de você no Exame Nacional do Ensino Médio. E lá no site do INEP tem a seguinte informação muito importante. Diz que a redação do Enem, a proposta de redação, versa sempre, é sempre um texto dissertativo e argumentativo a partir de uma situação, problema, abre parênteses, política, social ou cultural, fecha parênteses. Nossa! São várias informações muito importantes. Aí já te diz qual que é o gênero, qual que é o tipo, sobre o que fala, né? Qual é o tipo de tema que fala, não é qualquer tema. E esse tema tem relação com quais fatores. Vamos analisar então as palavras-chave desse comando aí do INEP, dessa definição de que texto que é que o INEP, que o Enem exige de você. Já estamos começando a fazer interpretação. Palavras-chave, certo? Palavras-chave são essas palavras que resumem, não é? Ele está falando que o seu texto é sobre o quê? Situação, problema. Então vamos analisar o que é uma situação, problema, porque entender isso é muito importante para saber sobre o que você vai falar no seu texto, né? E sempre no Enem é sobre uma situação, problema. Isso já dá, então, um grande direcionamento sobre esse estilo que o Enem espera de você. Vamos interpretar a palavra. Vamos lá, ó. Situação é um substantivo composto, né? Situação, problema, tem dois substantivos que se juntam para dar uma ideia. Vamos analisar primeiro o que é uma situação. Situação, segundo o dicionário Aurélio, é o seguinte: é um estado, é uma posição, é uma disposição em que alguma coisa se encontra. Olha, um estado, uma posição, uma disposição em que algo se encontra. O que dá para depreender daí? Que é uma coisa transitória, é uma posição em que está no momento, mas pode mudar. Se é um estado em que se chegou e pode ser alterado, ele tem causas, ele chegou ali de algum jeito, ele está daquele lugar por alguma razão.
Então existem origens, causas daquela situação. E essa origem, então, ela pode ser explicada, ela pode ser analisada, e é possível você apontar, né, para onde é que essa situação vai caminhar. Então você tem um estado de coisas que chegou até ali devido a algumas causas e que, de acordo com algumas atitudes, ações que se tomem, chegará a um outro lugar. Vai mudar a sua disposição, a sua posição. É a ideia de passar de uma situação para outra, de alterar o estado. Porque só que não é só uma situação, não é? Então essa alteração tem relação com a outra palavra que compõe esse substantivo, problema. É também um problema, é uma situação, mas que é um problema. E o problema, segundo também o Aurelião aí, ele é uma questão que precisa ser resolvida. Lembra dos probleminhas de matemática? Uma questãozinha para se resolver? É algo que é difícil de explicar, então não vai ser fácil falar sobre aquilo, certo? Quais são as origens, de onde vem, etc. E como que se pode tratar, porque precisa ser resolvido, então precisa tratar para mudar a situação. E, em geral, quando você fala de problema, você fala de algo negativo, né? Você não fala, que bom, arrumei um problema para mim hoje. Não, né? Tem um problema para resolver. Então é algo ruim, negativo, que precisa ser transformado em algo melhor. Olha, já sabemos então que o Enem quer aí que você mostre que compreende como que uma situação chegou nesse ponto em que ela está, quais são as causas, que fatores estão relacionados, qual influência tem essa situação, problema na vida social aí do mundo, das pessoas, principalmente do Brasil, é sempre o Enem sobre o Brasil. Quer que você proponha uma solução, você fala como que isso vai chegar, vai mudar, vai chegar a uma outra disposição melhor, menos problemática, certo? Que você mostre que você sabe. Eu sei que seu professor fala muito sobre isso e nós falaremos também quando virmos a conclusão do Enem, etc. Você tem que saber quais são os atores sociais que podem fazer alguma coisa transformadora, que transforma essa situação. Atores sociais, nós vamos ver depois com mais detalhes, mas são as instituições, as pessoas, as organizações civis, o Estado, as ONGs, etc, etc, etc. O que essas pessoas, quem é que é responsável por o quê, por quais ações para fazer isso acontecer? Eles querem saber se você entende como a sociedade funciona para mudar uma situação, problema. Você não cobrar de alguém que não é responsável por algo e ficar batendo, né, dando soco em ponta de faca aí. Por isso que se pede no Enem essa intervenção, a proposta de intervenção. Sempre tem lá, né, com proposta de intervenção no enunciado do Enem. Nós vamos analisar já já, tá? A outra parte é o seguinte, nós sabemos então agora o que é uma situação problema que o Enem quer que você resolva. Só que não é qualquer situação problema, não é uma situação problema da matemática, como eu dei o exemplo. É uma, desculpa, uma situação problema que tem uns adjetivos que qualificam. Ela é social, política, cultural. Social, política, cultural. Isso é um mantra que tem que ter na sua cabeça quando você chegar para fazer a prova. Situação, problema, política, social, cultural. Situação, problema, social, política, cultural. Situação, problema, cultural, social, política. Né? Porque é muito importante isso. Essa informação que o INEP te dá, né, colocar que é uma situação, problema social, política, cultural, tem vários desdobramentos para a forma como você vai relacionar os atores sociais com a mudança, com as causas daquele problema. Tem que estar sempre relacionado a isso. A leitura e a interpretação dos textos motivadores e dessa proposta tem que ter esse direcionamento. Qual que é o problema que eu tenho que resolver? Como que ele chegou aqui? Devido a quais fatores sociais, políticos e culturais ele chegou até aqui? Quais são as questões aí envolvidas desses fatores? Como que eu posso tratar esse problema com medidas sociais, políticas e culturais, tá? Isso direciona como que tem que ser feito. É por isso que talvez a sua nota não esteja ficando boa, sua redação esteja falhando, né, do estilo Enem. Porque você não está vendo por esse ponto que a situação que eu tenho que resolver é relacionada a estas questões. Isso tem que estar muito bem definido e muito bem trabalhado, ok? Agora nós vamos passar para uma outra parte da aula,
desse vídeo, em que nós vamos ler e interpretar, certo? Uma proposta de redação do Enem. Eu vou dar o toque aqui para você qual que é essa proposta que nós vamos analisar, eu vou jogar aí no vídeo, etc. Mas é interessante que você tenha ali em mãos para acompanhar. Então, pausa o vídeo e busca aí a proposta do Enem 2018, que é manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Viu só? Viu só como que é importante fazer essa análise parte por parte, como que é importante nós olharmos para cada texto, marcando os tópicos, vendo quais são as informações importantes a serem trabalhadas, entender a proposta que te marca todos os critérios de avaliação. Todos esses critérios de avaliação estão especificados já na proposta, já no enunciado, no comando da proposta do Enem, certo? Vamos analisar agora eu vou te passar quais são esses critérios, né? Quais são os nomes das competências que estão ali relacionadas nesse comando e depois qual que é a pontuação e como que você consegue a pontuação máxima. Porque agora você vai saber exatamente como que tem que estar cada uma dessas partes e como que tem que estar amarrado, construído e como que você pode desenvolver o texto aí, nota 1000 para esse Enem maravilhoso, tá bom? Então olha só, os critérios de avaliação, vou jogar na tela aí para você acompanhar, ó. Da competência 1, qual que é o nome que o Enem dá para a primeira competência que ele analisa? O avaliador ele analisa se você demonstra domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 2, o Enem quer que você faça o quê? Que você compreenda, quer saber se você compreende a proposta de redação e se você aplica conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Então não é para escrever poema, tem que ter lá a introdução, desenvolvimento e conclusão, dentro daquele limite de linhas, certo? E trazer conhecimentos variados. A competência 3, ela analisa se você sabe selecionar, organizar, relacionar, interpretar as informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, se você tem coerência naquilo que você escreve. A competência 4, ela quer saber se você demonstra conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí é a coesão. Se a competência 3 é coerência, as ideias têm relação, agora estamos vendo a coesão. A palavra que eu uso para ligar uma parte à outra é adequada? Eu usei mas em vez de usar não obstante. Será que causou diferença de sentido e acabou causando incoerência? É isso que ele quer saber, isso tem que ser diversificado. E a competência 5, que para muitos é o monstro, é se você consegue elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, que respeite os direitos humanos. Tem aí uma polêmica sobre essa questão dos direitos humanos, não é? Que não foi retirado, tá, do Enem, da proposta. Tá lá, é um critério. Tem que respeitar os direitos humanos, só que antes zerava quem não respeitava os direitos humanos. O que mudou agora é que não zera mais, você perde pontos. Então olha só, vamos ver competência por competência, a quantidade de pontos que elas têm, né, que elas valem aí, como que você vai perdendo pontos à medida que vai cometendo seus errinhos aí em cada competência, tá? Na competência 1, todas as competências do Enem você tem 200 pontos, vale 1000 a redação, certo? E desses 1000 você tem 5 competências, divide aí, é uma situação, problema, matemática muito complicada. Você tem 200 para cada um. Desses 200 para cada um, como que eu vou descontando? Cada competência tem 5 níveis. Então você divide de novo 200 por 5, cada uma tem 40. Cada uma vale 40, certo? Cada nível da competência. Sempre você começa com o nível máximo, certo? Então sempre você começa com 200 pontos e vão sendo descontados os pontos de você. Então olha só, vou jogar na tela para você ver aí, né, quais são as competências que você perde. Em 200 pontos,
Se você tem os 200 pontos quando você demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, de escolha de registro. O que é escolha de registro? Aquele vocabulário dissertativo que nós falamos. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos? Serão aceitos, tem desvios, mas somente como excepcionalidade, é uma exceção, quando não caracterizarem reincidência. O que quer dizer isso? Você lê isso aí, eu vou te dar em dados numéricos para ficar fácil. Olha só, isso aí é o seguinte, se você pode aparecer na sua redação, não é? Serão aceitos até dois desvios. Então esqueci uma crase e esqueci de colocar um S ali num verbo, um S num substantivo que deu uma concordância errada, né, nominal. Então os meninos bonitos, certo? Os meninos bonitos já seria dois, você já estaria ferrado. Mas os meninos bonito, só esqueceu de colocar esse S, ou seja, é exceção. E não é reincidência, são dois diferentes. Reincidir é fazer de novo a mesma coisa. Se você colocar dois azinhos sem o acento indicativo de crase, tem desconto. Você já perde 40 pontos. Se você coloca o azinho sem o indicativo de crase onde deveria, em vez de usar um pronome esse, você usa este, você não perde ponto nenhum. A partir disso são as exceções, 2. Se você tiver um terceiro, mesmo que seja diferente, aí já perde também. Ficou claro aí o que é a questão? Então está bem, né? Aí você já está com 160 pontos, porque você cometeu esses errinhos, certo? 160 pontos você garante com o quê? Olha lá de novo. Demonstra bom domínio da modalidade escrita formal, da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Aí não tem uma numeração, eles não colocam para nós assim, a partir de tantos erros, etc. É algo que salta aos olhos ou não salta. Cometeu ali uns 5 desviozinhos, nada muito complicado, nada que fere demais a sintaxe da gramática e etc. Ou que deixa o texto difícil de entender. Ou seja, você cometeu aqueles 2, 3, 4 erros só ali que perdeu os 200 pontos. Tá dentro dos 160 pontos. Vamos ver agora, eu vou jogar aí na tela para você para ver como que são 120 pontos. Como que eu vou perder mais pontos aí? Dá uma olhada aí, ó. Então, olha só, 120 pontos, né? Quando você tem 120 pontos, se você demonstra domínio mediano, aí saiu do bom domínio ou do excelente, caiu pro bom, agora está no mediano, da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Olha lá a escolha de registro. O que vai definir que você está no 120 e não cai para os 80 é os seus desvios, o seu registro, ele não fere o encadeamento lógico daquilo que você escreve, certo? Ele não chega aí a tirar, não faz uma necessidade do leitor ter que voltar ao trecho e ler de novo porque, nossa, mas ficou estranho isso aqui, não entendi direito. Ele não chega a esse ponto, mas ele não está com um vocabulário mais adequado e apresenta alguns erros de gramática e de ortografia, de acentuação, de cessidrila no lugar do S e etc, tá bom? 80 pontos, agora já vai começar a ficar feia a coisa, não é? Quando você tem 80 pontos, você tem mais 40 de desconto e fica nos 80. É quando você demonstra um domínio insuficiente da modalidade escrita formal, ou seja, tem bastante erro. Tem alguns erros, quase toda linha ali, ou a cada 2 linhas, a gente encontra alguma coisa. De concordância, de regência, de pronomes e etc. São vários e recorrentes, né? Acontecem muito. Muitos desvios gramaticais. E escolha de registro e convenção de escrita. A escolha de registro aparece muito. Você está numa linguagem muito informal, muito do dia a dia, parece até umas gírias, tem hora... tá muito... esse problema tipo tinha que ser resolvido, sei lá, sabe? Então aí começa a ficar feia a coisa. E depois a gente cai para os 40 pontos, que aí é o domínio precário da modalidade escrita formal. É quando é complicado ler o teu texto. 0 ponto, existe 0 ponto. Aí você tem... Aí é o seguinte, ó. Olha o que está escrito. Demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso aí a gente dá esse 0
é quando não dá para ler o texto, né? A gente não entende o que a pessoa está querendo dizer. Tem inversão, falta palavra, o que está escrito tem muito erro, às vezes nem dá para entender direito o que é aquela palavra, que palavra é aquela, não é? Tá muito fora. Às vezes acontece. Hoje em dia é difícil ter textos com 0 ponto da competência, mas ainda acontece, ainda há alguns que aparecem desta forma, tá bom? Essa é a competência 1, então muito cuidado. Lembra que eu te falei do título? Então vai que você põe um título lá e nesse título você tem 2 erros iguais, né? Escreve 2 vezes uma palavra ali que você troca um S por um Z. Você já perde pontos, né, na competência. Então pensa bem, por exemplo, no título. Faça bem o seu rascunho, depois nós vamos ver num módulo sobre planejamento do texto, sobre revisão da escrita e etc. Como você vai fazer para diminuir essas questões relativas à competência 1. Competência 2 na tela, para que você siga comigo os seus pontos. Lembra aquele de desenvolver, né, os conhecimentos e tal, demonstrar conhecimentos diversos sobre o tema? Olha lá, você tem 200 pontos quando você desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo. Tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão muito bem feitas, muito bem marcadas. Tá claro que, olha, ele diz qual é o tema e qual que é a tese dele, quais são os fatores relacionados, trabalhou cada um deles com argumentos diversificados e com aquele encadeamento lógico de que um parágrafo, uma ideia amplia a ideia anterior e chega aí, né, numa tese que a pessoa lê e diz, olha, é válido isso que ele disse. Posso até não concordar, mas ele tem razão. Quando que você perde pontos, né? Se você desenvolver o tema, lá nos 160 pontos, por meio da argumentação consistente, ainda tem essa consistência de começo, meio e fim, ou de argumentos encadeados, etc. Tem um bom domínio do texto dissertativo argumentativo, tem introdução, desenvolvimento e conclusão, com proposição, argumentação e conclusão. Ah lá, não é? Não tem aquela questão do repertório, você viu o que mudou aí, do 200 pontos para os 160? O que falta nos 160 pontos? Falta a partir de um repertório sociocultural produtivo, ou seja, você acabou ficando muito preso às ideias que os textos motivadores trouxeram. Você não trouxe um algo a mais, você não trouxe algo de conhecimento de história, geografia, sociologia das suas aulas, você não trouxe uma citação de um autor, uma alusão que fosse diferente daquilo que já tinha sido dado para você na proposta. É isso que faltou. Faltou esse algo a mais, esse repertório sociocultural produtivo, porque você traz algo diferente, não fica só naquilo que foi dado para você, que seria reprodutivo, de reproduzir o que está nos textos. Aí quanto mais você fizer isso, de reproduzir o que está nos textos e não trouxer algo diferente, vai tirando pontos. Olha os 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível. Olha, não é uma argumentação consistente, algo que traz um algo a mais, etc. É previsível, é lugar comum. Tem muito senso comum na sua argumentação, não é? E menos alusões e menos dados que embasem e tal, que façam um entrelaçamento. Apresenta o domínio mediano do texto dissertativo e argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Tem as 3 coisas ali, mas não estão bem marcadas, não estão bem claras. Ah, mas 80 pontos então. Como que você vai perder mais 40 aí? Ai, tá ficando feio. Você desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores. Aquele que era o sócio produtivo, né, sociocultural produtivo, virou cópia agora. Ou você apresenta um domínio insuficiente do texto dissertativo e argumentativo, não atendendo, essa é a palavra-chave, né, aí a expressão, a estrutura com proposição, argumentação e conclusão. 40 pontos é quando você apresenta o assunto tangenciando o tema. Ou seja, você não desenvolve aquele tema exato. O tema é lá a manipulação dos usuários da internet, né? Pela manipulação dos dados, pelo controle dos dados,
mas você fala sobre fake news e como que elas influenciam. Você passa por uma manipulação de dados da internet, mas você não fala exatamente sobre aquilo. Demonstra um domínio precário do texto dissertativo e argumentativo. Aí falta os dois, a introdução e a conclusão. Começa, não tem pé nem cabeça, né? Começa com a argumentação e tal, fica uma coisa jogada, a pessoa não sabe muito bem o que está acontecendo com o seu texto. 0 pontos, aí é uma questão que é assim, na competência 2, isso é uma excepcionalidade. Excepcionalidade, ou seja, uma exceção. Quando você só zera nessa competência 2, se você fugir ao tema. Se você falar de seca do Nordeste, sendo que o tema é manipulação de dados na internet. Se você não atender a estrutura, ou você escrever um poema, não é? Aí nesse caso é 0 e a sua redação, nesse caso de ter 0, é anulada. É diferente lá da competência 1, né? Se você tiver 0, é que é difícil, um texto que não dá para entender nada, a pessoa entender qual é o tema, qual foi o desenvolvimento, etc. Nós vamos notar aí no fim que uma coisa está atrelada à outra. Geralmente que tem 0 em ortografia, provavelmente vai ter 0 nessa competência, ou 40, e as outras também vão ter uma nota muito baixa, tá? Então é isso que se quer na competência 2. Vamos ver a competência 3, ó. Então, você tem 200 pontos quando se apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. O que é autoria? Essa é a palavra diferentinha aí, diferentona que aparece nessa questão e que é o que determina se você tem 200 pontos ou não nessa competência. É a sacada que você tem e que outras pessoas não têm. Por isso que é difícil tirar 1000 no Enem. Por isso que o que a gente faz aqui de te ensinar táticas, técnicas, etc., isso não basta. Fazer esse texto padrão da receita do que vai melhorar a sua nota, você vai conseguir chegar, de repente, nos 960 pontos. Vai faltar os 40 da autoria. Se você não tiver a sacada de, vou fazer um trocadilho, ou vou criar uma relação entre esse texto, essa citação do Machado de Assis, com o tema que está sendo proposto, que não é só... 160 pontos, olha aí na tela. Você apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma organizada, com indícios de autoria. Você tem aí uma relação, você tece alguma relação, a relação está bem tecida entre o que você aludiu, citou, mas não tem esse algo a mais, não tem essa coisa original que precisa ter para ter os 200 pontos, que não é tão ensinado, pode ser treinado e melhorado para que você, de repente, consiga chegar lá. Mas isso é o grande diferencial, em defesa do ponto de vista. 120 pontos, se você apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema, limitados, aí começou a limitar, ó, limitados aos argumentos dos textos motivadores. 80 pontos, você apresenta as informações, os fatos, opiniões, estão relacionados ao tema, mas está desorganizado. Às vezes está contraditório, que é o exemplo aí do Thomas Hobbes do Estado Mínimo, né? Ou você fica limitado aos argumentos dos textos motivadores, só fala daquilo. Lá para a competência 2, você copiou, né, trecho dali. Em defesa do ponto de vista, ainda está defendendo o ponto de vista. Quando você tem 40 pontos, você apresenta informações, fatos, opiniões pouco relacionados ao tema. É aquela questão do tangenciar. Quando você tem 0 ponto nessa competência, você apresenta as informações, os fatos e tal, não estão relacionados ao tema, né? Você põe fatos que não tem muito a ver com aquilo que está sendo falado, mas você está falando do assunto ainda, né? Pelo menos tangenciando. E não defende o ponto de vista. A pessoa que lê o texto não sabe, mas o que essa pessoa quis dizer sobre a manipulação dos usuários com controle de dados na internet? Não dá para saber, eu fiquei perdido no texto, não consegui. Aí são 0 pontos na competência 3. Vamos ver a competência 4 e depois a nossa querida conclusão. Mas vamos para a competência 4, que é da coesão. Vamos lá. A competência 4, meus queridos, olha só, 200 pontos, a articulação, a coesão está sendo feita com um repertório diversificado de recursos coesivos. O que é isso? Você não ficar repetindo sempre que você vai opor ideias, só colocar mas e porém.
Você colocar tem uma objeção, mas que não nega o anterior, usar um não obstante, não é? Usar aquele recurso coesivo do cujo, cuja, para retomar algo que tem relação de posse, o esse ou este para evitar uma repetição de um termo. 160 pontos é quando articula as partes do texto, mas com poucas inadequações. Um local ou outro ali, né, e tal. Teve um não obstante que dá uma ideia de adversativa, mas que não está perfeita naquele lugar e tal, e apresenta um repertório pouco diversificado. Repete muito mas, porém, repete muito o mesmo tipo de pronome para retomar coisas, etc. Não é? 120 pontos, aí articula as partes do texto de forma mediana. Essas inadequações do 160 acontecem mais, não é? O repertório é pouco diversificado, então vai ter muita repetição do mesmo. A pessoa só usa mas, só usa porém no texto. Com 80 pontos é quando você articula as partes do texto de forma insuficiente. Aí é quando você já começa a gerar incoerência para o texto porque você usou uma conjunção errada naquele lugar, não é? E isso já começa a danificar o entendimento do teu texto, certo? Ou às vezes nem coloca uma conjunção onde precisava ter e fica... Mas qual que é a relação que tem uma ideia com a outra? 40 pontos é quando isso está feito de forma precária. Precário é... Não tem, falta, está escrito errado, faz uma articulação, gera muita incoerência, fica difícil. 0 pontos é não articula, você só coloca frases ali no texto e a pessoa não consegue fazer uma relação. Mas o que essa segunda oração tem a ver com a primeira nesse parágrafo? Não consegui entender, né? Tem relação com as outras competências também. A pessoa que não consegue fazer isso é uma pessoa que não fala sobre o tema de forma precisa, é uma pessoa que comete muitos desvios de gramática e etc. Competência 5, o grande monstro para muitos aí, a conclusão do Enem. Eu vou falar muito rapidamente aqui sobre a competência 5, porque nós vamos ter vídeos especialíssimos e lives especiais só de produção de conclusão do Enem, para pensar nos atores, na forma como fazer, para como que eu cumpro bem os quesitos do Enem dessa competência. Então, olha só, quando você não tem pontos, né, pede sempre para você uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Você tem que propor uma intervenção que respeite os direitos humanos. 0. Não apresenta proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema. Então, você não colocou ali o que tem que ser feito, ou colocou alguma coisa, mas que não tem relação com o assunto, né, que foi tratado no texto. Notou que no 0 pontos não tem mais, antes tinha, que ferir os direitos humanos. Agora não tem mais, porque você não zera, né, essa questão ou a redação, mas você perde pontos, tá? 40 pontos, você apresenta a proposta de intervenção vaga. É assim, ó, é tipo... Tem um exemplo que está acontecendo muito no Brasil hoje, é o tipo de proposta de intervenção assim, nós temos que mudar isso aí. 80 pontos, elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto. Não tem uma relação muito íntima com os fatores que você colocou no texto. 120 pontos, você elabora de forma mediana a proposta de intervenção, está relacionada com o tema e está articulada a discussão desenvolvida. Você falou sobre esses fatores social e cultural no seu desenvolvimento, falou sobre eles na conclusão, mas não ficou bem claro quem é que vai fazer o quê, com qual consequência. No 160, você elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. É um pouco vago isso, porque aqui entra um critério que nós, quando somos treinados para te avaliar, é o seguinte: tem que ter no seu texto, para ter 200 pontos, uma conclusão, pelo menos 2 atores, não é? Sociais aí, que façam alguma coisa bem específica, uma ação bem específica, e que tenha justificativa por que essa ação específica vai surtir efeitos e quais são os efeitos que ela vai surtir. Então você fica nos 160 pontos quando é isso, ou quando falta alguma coisa. Você falou quem faz,
o que faz, mas não falou a consequência, ou não falou por que é aquela ação, por que é aquela pessoa. É isso que dá os 160 pontos, certo? Os 200 é quando tem esse caráter de tem os dois, falando por que são esses dois, tem as ações dos dois, por que são essas ações e qual a consequência. Bora fazer exercício, meus queridos e minhas queridas. Eu quero que você escreva este texto da proposta que nós analisamos. Eu sei que muitos de vocês já escreveram. Se você já escreveu, mas você não foi muito bem sucedido nessa escrita, sua nota não foi muito boa, que seu professor lá do curso deu, que eu dei, que o Enem deu, se você já fez lá no próprio Enem, tenta de novo, reescreve, porque só quando a gente faz a reescrita que nós melhoramos e percebemos, naturalizamos. A gente se acostuma a fazer da forma melhor, não fica repetindo a mesma coisa, certo? Mas se você já fez até essa reescrita desse texto, eu já escrevi aí nesse texto da manipulação, não vou escrever de novo, né? Não vai escrever de novo. Vamos ver o que você vai fazer então, né? No exercício aí. Então, ó, o que você vai tentar fazer se você já fez, não fez? Se você não fez, faça. Se você fez uma vez só, não foi bem, faça de novo. Se você já fez de novo, já não aguenta mais fazer esse texto. Tenta fazer uma interpretação de uma proposta você sozinho, certo? E aí esse exercício também fica para aqueles que vão fazer o texto que nós interpretamos juntos. Porque é mais fácil, né? Você teve um monte de dica minha aí de como interpretar, de como fazer isso. Agora, pega uma outra proposta. Vocês que fizeram essa e você que não fez porque já tinha feito, pega uma outra proposta e faz essa interpretação seguindo esse jeitão que nós fizemos. Pega os textos, encontra os tópicos dos textos motivadores, vê quais são os fatores, elenca aí, né, faz uma lista, quais são os fatores sociais, políticos e culturais que estão envolvidos com este tema de Enem, monta um esboço de um projeto de texto, né, como que eu vou falar, o que eu posso pôr no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro e no quarto na minha conclusão, e mãos à obra. Resumo do vídeo, né, o que nós vimos neste vídeo maravilhoso? Nós analisamos uma proposta do Enem. Nós vimos a sua apresentação, nós vimos dicas de interpretação dos textos motivadores, nós vimos qual que é o estilo e quais são os critérios de avaliação do Enem, como que você pode melhorar esse seu texto do Enem. Foi isso que nós vimos neste vídeo maravilhoso. O que nós vamos ver no próximo vídeo? Você que está ansioso, você que está ansiosa por isso. Nós vamos analisar agora a proposta de quem? De quem? Da FUVEST. Vamos analisar uma proposta da FUVEST, vamos ver como que ela é apresentada e fazer a interpretação dos textos. Vamos pensar sobre qual que é o estilo que a FUVEST espera encontrar na sua dissertação e o que é valorizado aí na avaliação do texto da FUVEST. Muito obrigado se você assistiu este vídeo até o fim. Se você gostou, dê o seu curtir. Se você não gostou, dê o seu descurtir. Se você gostou, diga por quê nos comentários. Se você não gostou, diga por quê nos comentários, certo? Inscreva-se no canal, ligue o sininho aí das notificações para saber quando tem vídeo novo, quando tem live, os lançamentos, né? Nós colocamos todos os vídeos dos módulos em lançamento, pré-estreia, que você já sabe que, tal dia vai entrar no ar esse vídeo, ele tem 40 minutos de duração e etc. Ele vai tratar, você já sabe aqui pelo vídeo anterior aqui que ele vai trazer. E veja também as formas como você pode participar ou como você pode apoiar e se inscrever no curso para receber material exclusivo, participar do grupo no Facebook, ganhar aí, né, a oportunidade de dar ideias, votar nas enquetes de temas a ser tratado nas lives, de horário de lives e dias e etc. Tá bom? Vê o que cabe aí no seu objetivo e assine que você nos ajuda muito.